Olá, saudações, Shalom! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar então mais um vídeo, terceira parte, sobre o livro Memórias, né, do Amos Oz, literatura israelense de Amor e Trevas, que é um livro muito denso, assim, né, para a quantidade de informação e para a capacidade de abarcar essa história em três níveis, né. Então, se você for ler, né, assim, em camadas, né, o livro, que seria um livro assim, tem duas partes, né? Até são uns mais de 60 capítulos, né? Se não foram nomeados capítulos, mas são partes, fragmentos. Se eu fosse fazer um livro assim, dividiria em duas partes, ou então, para método de leitura, dividiria em duas partes, até o capítulo 29 e depois do 29, porque aí você entende por que tem um tom amargo do livro, né? Assim, é um livro muito denso, porque vai contar a história dele, da família, dos antepassados e tal, mas você entende que um ponto nevrálgico da narrativa é a morte da mãe. Aí você entende algumas coisas, né? Que realmente o que deixou ele tão transtornado foi a morte da mãe, né? Assim, não vou contar como foi a morte da mãe, que está no livro, né? É uma parte muito densa e após a morte da mãe, né, tempo depois o pai casa novamente e ele vai para um kibbutz, né? Depois tem outros livros dele que falam do kibbutz, a gente já leu o livro aqui, que aí vai... Ah, por que ele sabia tanto sobre kibbutz? Porque ele realmente morou no kibbutz, que é aquelas fazendas coletivas, né? Aquela forma de trabalho coletivo, em que todo mundo dividia as tarefas, todo mundo se conhecia, uma coisa assim, uma comunidade mesmo, né? Uma fazenda coletiva, né? Bem socialista mesmo a trabalho. Então, seria para dividir o livro então até o 29, que é essa parte da morte da mãe, e depois por que ele foi para o kibbutz, né? Depois ele foi estudar, né, etc. Então, e aí ele vai contando a vida, né, ou seja, a vida dele, desde né, que ele nasce, né, a família... Ele nasceu em 39, a família veio ali na época do mandato britânico, mas a família veio lá da Europa Oriental, né, onde ali a Polônia, a Ucrânia, né, a Rússia, o Império Russo, a transição para a União Soviética. Né? Então, essa época que ele está falando ali. Interessante que essa semana, né, eu passei lendo literatura britânica e literatura russa, né? Interessante como é que tem, né, a sintonia, que é a sincronicidade, porque ele fala muito sobre isso aqui. Porque ele vai, no início do livro ele vai falar da família do pai, né, que é o Klausner, né, o Klausner, que vieram ali da região também do Oriente, ali, Europa Oriental, né, na região ali do Mar Báltico, né, Mar Báltico, aquelas repúblicas do Mar Báltico, Lituânia, etc. E aí depois vai contando, né, vai contando a história da mãe, a família da mãe, que é a outra família, né, Musman, família Musman, que veio da chamada a cidade chama Rivno, Rivno, Rovno, Rovno. Hoje essa cidade chama Rivne, Rivne, que é da Ucrânia. Então é uma região que era ali, essas fronteiras depois da Segunda Guerra Mundial mudou muito, né? Parte da Ucrânia passou a ser da Polônia, parte da Polônia passou a ser da União Soviética, né? Então todas essas questões aí que você tem que jogar no mapa para ver essa cidade na época do Império e tal, era onde, né? Então tem essas questões de onde ficava a cidade. É uma cidade então que hoje é na Ucrânia e é uma cidade assim que as tropas hitleristas, né, Terceiro Reich passaram ali, devastaram, massacraram as comunidades judaicas, né? Então é um livro pesado, tem uma parte aqui pesadíssimas, né? E aí você entende por que a mãe do personagem, que é a Fania, né, ela ficou deprimida depois da Segunda Guerra Mundial. Então ela já era um quadro melancólico, né? Ele sabe pouco sobre a mãe, ele não sabe tanto, né, quanto ele sabe sobre o pai e sobre a família do pai, né? Então tem essas diferenças aqui. Parece que ele sabe mais sobre a família do pai, né? E conviveu mais com a família do pai que com a família da mãe, né? Então a mãe sempre foi um mistério para ele, né? E aí ela ficou meio depressiva, foi ficando cada vez pior, e aí teve a morte dela, né? Das circunstâncias aqui, tem que ler o livro. É, E ele fica revoltado com isso, né? Tipo assim, ela foi embora sem se despedir, né? Então ele fala em vários momentos isso, então e depois que ela vai entender. Então ele aí vai ficar revoltado também que o pai vai casar de novo e ele vai para esse kibbutz lá dos 53, 54, né? Porque ela morre em 52, ele tinha 13 anos, né? Tinha nessa base de 13 anos. Então, ou seja, é um livro muito denso e você aprende muito sobre essa transição aí da Palestina, Israel-Palestina, do mandato britânico, né? Ou seja, não, do Império Otomano para o mandato britânico até a ONU, né? E a solução de dois países, né? Dois estados, que não deu certo, porque aí veio a guerra de 48. Né? Assim que declarou-se a independência desse Estado de Israel, aí os árabes se uniram
os árabes se uniram para... Então, ou seja, a região passou do mandato britânico para o mandato... aliás, para a independência, né? E quando teve a independência do Estado de Israel, aconteceu o quê? A invasão dos árabes, né? Então, os árabes entraram ali e não vamos permitir os dois estados, né? Não queremos o Estado de Israel aqui. E aí, como Israel venceu essa guerra de 48, expulsou os palestinos, né? Aí foi a calamidade para os palestinos. Então, os palestinos foram retirados da região, muitos foram para a Jordânia, foram para a região do Líbano, né? Os campos de refugiados palestinos, porque não teve a solução de dois estados, que era uma ideia da ONU, né? O Brasil, inclusive, na época, votou pela solução de dois estados, ou seja, formar locais ali que seriam israelenses, locais que seriam árabes, né, palestinos. Então, inclusive, vários intelectuais brasileiros, religiosos brasileiros, passaram pela região, trabalharam nos kibbutz, e lá tinha esse trabalho de judeu e de palestino, de árabe, né, tudo junto. Aldeias árabes, aldeias, né, as kibbutzes dos israelenses, né, dos judeus. Então, é interessante como é que foi uma solução que não deu certo. E, ao mesmo tempo, ele vai contando a história da família lá, né. Então, as camadas aqui vão se completando por isso, porque ele vai contando a história dele, pessoal, a história da família. Aí ele vai contando, por exemplo, a família Musman. A família Musman estava lá na época do final da Primeira Guerra Mundial, teve a Guerra Civil lá na Rússia, né? Aliás, a Revolução Russa, a Guerra Civil na Rússia. E aí os soviéticos tomaram conta da região, né? Lembrar que teve ali, quando os soviéticos avançaram sobre a Polônia, eles foram contidos justamente na Polônia e não chegaram até na Alemanha, né? Então, tem um avião fazendo rasante aqui, interessante. Aqui na Lagoa do Nada começaram a fazer esporte de aviação. Muito bem, aí acontece então que tem esse mandato britânico e aí vai se liberar, né, para a colonização judaica controlada para formar os dois estados. E aí ele conta, então, como é que muitos desses judeus chegaram vindo, né, desde a época da Guerra Civil na Rússia e a Segunda Guerra Mundial, que aí foi a Shoah, que foi o pior quadro possível, né? Ninguém esperava que a Alemanha chegasse a isso, então muitos até tinham mais medo do Stalin do que do Terceiro Reich, né? Porque o Stalin achava assim, é muita desordem, os pogroms, é o caos total, a anarquia total. E muitos achavam que a Alemanha civilizada nunca ia chegar, né, a cair mesmo nessa mão dos genocidas, né? Então muitas vezes aqui ele fala bem da Alemanha, né? E assim, os familiares, né, falam bem da Alemanha, porque ele não morou na Alemanha, né? Então os familiares que passaram pela Alemanha, né, sempre falaram da eficiência alemã, né? Nunca imaginaram que os alemães iam cair na mão dos nazifascistas desse jeito, né? A ponto de provocar um genocídio. Então, e aí ficaram estarrecidos, enquanto que dos russos eles esperavam o pior, né? Então, sempre que os falam dos russos aqui, interessante que muitos bolcheviques, muitos comunistas eram judeus também, né? Então é interessante como é que, aí por isso que o avô dele falava assim, né, o avô do pai de pai falava assim, eu conheço esse povo aí, esses bolcheviques aí, né, querem mudar o mundo, mas não muda o próprio quintal, né? Então ele fala muito disso, né? Essa ideia de querer mudar o mundo, consertar o mundo com fórmulas, com livros, né, com planejamentos, né? Então ele falava assim que quem não se encaixa nesse modelo de mundo que os comunistas queriam fazer eram fuzilados, né? Então ele tinha essa crítica terrível aos comunistas por essa questão de ser o socialismo real, né? Na marra, né? Socialismo na marra. Quem não se adequasse nisso seria fuzilado, né? E a questão de os homens de ação são aqueles que nem discutem muito, já chega fuzilando, né? Então ele tem essas questões aí. Aí tem um caso na família Musman aqui de um inspetor lá dos comitês lá soviéticos, né, que queria se livrar de uma quantidade de trigo, aí mandou a família dos judeus para eles moerem o trigo e fazer farinha. Só que aí quando eu estava lá, estavam moendo lá, viram que a farinha estava podre, né? E que, ou seja, o trigo estava podre, a farinha vai apodrecer, obviamente vai dar bicho, né? Aí o que os judeus fizeram lá para não ter problema com as autoridades soviéticas? Eles pegaram a reserva de trigo deles mesmo, da família, né? Trigo novo, trigo assim recém-colhido, e substituiu justamente para que se desse problema lá para os soviéticos, o comandante soviético seria fuzilado e os judeus, né, por tabela também seriam fuzilados, porque eles não estavam lá moendo, né, o trigo, né? Então se desse algum problema, então, ou seja, ia dar problema para o comandante lá, né, na linha dos soviéticos e para quem ele entregou o trabalho, que eram os judeus aqui, né, no período. Então, ou seja, ele mostra assim, vários casos pontuais, né, de como a burocracia é terrível, né? Então, aí o que os judeus fizeram? Pegaram o próprio trigo da comunidade lá e entregaram para os soviéticos, né?
Então ele vai contando esses casos, é pontuado de casos na família, ele volta assim, vários, é até difícil resumir aqui a quantidade de casos, né? E ele vai comparando essas vidas desses parentes com romances, então são micro-romances, né? De como a vida se parece com os romances são baseados em vidas, e várias vidas aqui lembram romances do Tolstói, né? Assim, contos do Chekhov, então as várias referências literárias que ele faz é literatura russa, né? Interessante, é uma mistura aqui de Dostoiévski e Proust, né? Dostoiévski nessa capacidade de personagens, de casos, né? E Proust, porque são memórias, né? Então aí no capítulo 30, que aí seria a segunda parte do livro, ele falando, né? Como é que surgiram, né? Como é que surgiram, como é que começam as minhas memórias? Então ele vai lembrando, mais centrado nele, já que ele contou, né? A primeira parte, vamos dizer assim, né? Até o 29 ele contou a história da família dele. Agora ele continua contando a história da família, só que centrada nele, no Amos, né? Que vai virar Amos Oz quando ele for para o kibbutz, lá para os 15 anos, né? Então ele vai contando bem aos tons proustianos, né? Assim, essa vida de infância durante o mandato britânico, né? Lembrar que o mandato britânico acabou lá por 47, 48, né? E aí a ONU assumiu a independência em 48. Então, e vai culminar essa parte da infância com a morte da mãe, né? Em 52 ele tinha 13 anos. Então, ou seja, ele vai contando, né? E vai mostrando a revolta dos judeus ali, ou dos próprios palestinos contra o mandato britânico, as revoltas que os britânicos tiveram que conter, né? Principalmente em 1929, né, as revoltas lá contra o mandato britânico, né, e aí ele fala, aí em 45 ele vai falar, né, página 403 ele vai falar lá, ó, né, todo mundo esperava uma solução de dois estados, né, e ele, inclusive ele até o final da vida, né, tinha ONGs, né, dedicadas a essa pacificação, ao pacifismo, né, até o final da vida Amos Oz foi partidário da solução de dois estados, né, por quê? Obviamente, né, ele não era a favor dos árabes barrerem os judeus para o mar, porque, né, tinha o Estado de Israel lá, e também ele não achava certo os sionistas expulsarem os árabes da região, né, matarem, massacrar, eles estão fazendo, né, esses tempos aí de as populações palestinas estão sendo literalmente varridas, né, das faixas lá de Gaza, da Cisjordânia, né, ou seja, você pode ver que o Estado de Israel está inflando, né. Se no início eles compraram terras, né, porque ele mostra aqui que várias famílias vieram da Europa, compraram terras, né, fazendas, essas fazendas foram divididas né, de forma socialista. Depois de 48, 60, com as guerras, esses territórios foram invadidos, né? Então isso todo mundo sabe disso, não tem nenhuma, né? Ou seja, se de início a solução de dois estados seria porque muitas dessas terras eram dos judeus, os judeus compraram essas terras, né? Tinha todo um financiamento para comprar essas terras. Depois, com as guerras, com a expulsão dos árabes, o fim das aldeias árabes, os colonos judeus simplesmente entraram nessas terras que são dos palestinos, né? Então, ou seja, aí acontece o que agora depois da expulsão dos palestinos tem a colonização judaica, né? Ou seja, dos israelenses no caso, né? E interessante que a análise que ele faz aqui é separando a questão da política e da religião. Então, por exemplo, o próprio Amos Oz não era um religioso, né? Ele era secularista, né? A família, muitos eram secularistas, claro que também tinha lá os ortodoxos, né? Muitos ortodoxos não querem o Estado de Israel, né? Então eles também querem separar. E tem aqueles que querem que a lei de Israel seja uma lei religiosa, né? Querem inclusive a volta do Sinédrio. Então são várias correntes, né? A família do Amos Oz é Askenazim, eles vieram então da Europa Oriental. E ele vai falando assim que depois, né, depois da independência e tal, os anos 60 e tal, chegaram as famílias Sefardim, que são as famílias que foram expulsas da Ibéria, né, lá no século XV, XVI, e uns foram para o Império Otomano, né, e outros foram para o norte da África. Então muitos vieram também para Israel. Então ele vai mostrando essas diferenças, né? Os sefardins são famílias maiores, né? E são mais religiosos. E aí essa cultura acabou eclipsando, cobrindo a cultura secular askenazim, né? Que é de início de esquerda e socialista, né? Ou seja, os kibbutz, e depois agora está mais para a direita. Então os sionistas venceram, né? E os sionistas de direita, né? Ou seja, a direita religiosa, né? Que acha que é o direito então de Israel retomar a terra de 2000 anos atrás, toda, né? Então tudo ser Israel e não dá mais categoria de estados palestinos, né? Então não quer, então ou seja, é o outro extremo, né? É o outro extremo, ou seja, não querem um estado palestino, né? A solução do estado já era e
Sempre que um estadista israelense quer fazer uma solução em dois estados, igual, né, o Isaac Rabin, lá em 95, eles acabam, né, esses extremistas judaicos acabam matando, né, esses líderes da solução de dois estados. Né? Então eles querem a grande Israel, que é um problema nacionalista, né? Aí, ou seja, o que você vai fazer com os palestinos? Então é isso, nós estamos assistindo aí, né, liga o seu jornal, você vai ver. Né? Então, ou seja, interessante, né, lembrar que o ponto que move a narrativa é justamente essa questão da família e a morte da mãe, né? Que ficou patente isso aqui, né? A depressão que abateu sobre a mãe, ainda mais depois da Segunda Guerra Mundial, com a morte dos familiares que ficaram lá na Ucrânia, né? na União Soviética, né? Então, assim, é um livro muito pesado, não recomendo, assim, né? Assim, como passatempo, não é um passatempo, não é entretenimento, né? Demanda muita leitura histórica, vocês viram que eu falei muita história aqui, eu tive que ler muita história da Palestina e tal. Então, assim, não é um livro fácil. Então, se vocês tiverem outra leitura mais simples, né, é um livro que você vai gastar um mês para ler, né? Ou seja, um mês para você ler um livro desse, 600 páginas, tá bom? Então é isso aí, fica a dica de leitura. Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.